aí, o tema de hoje é uma daquelas perguntas que pegam fundo, né? Por que será que tantas vezes o nosso interesse parece que só desperta por quem não demonstra o menor interesse de volta? Para tentar entender essa dinâmica, a gente vai mergulhar num caso clínico bem interessante, inspirado em conceitos da psicanálise. Olha só que coisa. A história começa com um paciente que chegava sempre com essa mesma queixa. Um paradoxo que eu deixava assim completamente frustrado. Era batata. Toda vez que a conquista estava ali na mão, sabe, quando o afeto era correspondido, pronto, o desejo sumia, simplesmente evaporava. E o contrário era igualmente forte. A indiferença, a dificuldade, aquele desafio, tudo isso era um gatilho para a paixão. Parecia que quanto mais inalcançável a outra pessoa era, mais forte o desejo dele ficava. É um padrão bem doloroso, né? E que parece não ter saída. Então, a investigação na análise começa com uma pergunta essencial. Isso é só azar ou tem alguma coisa mais profunda rolando aí por baixo? A primeira explicação dele era essa. E, vamos combinar, é uma explicação que muita gente usa. É bem mais fácil culpar o universo, né? Achar que somos vítimas de uma maré de azar. É uma forma de tentar dar algum sentido para aquele sofrimento todo. Só que, conforme a análise foi andando, essa história de azar começou a não fechar mais. Sabe quando a gente puxa um fiozinho e o novelo começa a se desfazer? Detalhes, memórias, sentimentos, tudo foi vindo à tona. E uma nova forma de enxergar a situação começou a surgir. E é aqui que a coisa fica interessante, com essa mudança de perspectiva. A gente sai da ideia de azar, que coloca a pessoa num lugar passivo, de vítima das circunstâncias, para a ideia de escolha. Mas calma, não é uma escolha consciente, tipo, hoje eu vou escolher sofrer. Não. É um padrão, uma lógica inconsciente que está ali, operando sem que a gente nem se dê conta. E essa foi a primeira grande virada no caso. Ele não era um imã que, por acaso, atraía gente desinteressada. Tinha uma força interna, quase uma compulsão mesmo, que o levava a procurar e a se encantar especificamente por esse tipo de pessoa. Ele não estava amando, ele estava repetindo. Ok, se é uma repetição, a próxima pergunta é óbvia. Repetição do que exatamente? E para entender isso, foi preciso voltar no tempo, lá na origem de tudo. E foi lá na infância que a raiz desse padrão apareceu. Ele trouxe a lembrança de um pai que era emocionalmente muito distante. Uma presença que era sentida muito mais pela ausência do que pelo carinho, sabe? E não era nem sobre uma ausência física, de não estar em casa. Era uma indisponibilidade emocional. Aquela sensação de ter alguém ali do lado, mas nunca conseguir alcançar de verdade. De nunca se sentir visto ou amado de um jeito incondicional. E aqui está o ponto central. O amor, para ele, não foi aprendido como algo que se recebe de graça. Foi aprendido como algo que precisa ser conquistado. O afeto do pai era tipo um prêmio, uma meta que ele tinha que ralar muito para conseguir. E isso aqui resume perfeitamente o roteiro que ele gravou lá dentro. O amor que ele conheceu, o amor que ele aprendeu a desejar, era exatamente esse. Um amor que escapa, que exige uma luta sem fim e que mesmo quando se consegue um pouquinho, nunca parece ser o bastante. Tá, mas por que esse roteiro é tão poderoso assim? Para entender isso, a psicanálise dá uma ferramenta incrível para a gente olhar para o desejo humano. O psicanalista Jacques Lacan, por exemplo, trouxe uma ideia que é fundamental aqui. Ele diz que o motor do nosso desejo não é ter alguma coisa. O que nos move, o que faz a gente desejar, é a falta. É isso mesmo. A gente deseja aquilo que não tem. E é por isso que essa dinâmica vicia. Pensa bem, se o desejo vem da falta, uma pessoa que está ali super disponível, que oferece tudo, paradoxalmente pode acabar matando o desejo. É a falta, a distância que mantém a chama do desejo acesa. Mas a história não para por aí. Não é só sobre desejar o que falta. Tem um objetivo ainda mais profundo, bem inconsciente, nessa história toda. Aqui está o pulo do gato. O verdadeiro objetivo por trás de toda essa repetição. Inconscientemente, ele não estava procurando um novo amor. Ele estava tentando reencenar a história original com o pai. Cada pessoa indisponível era uma nova chance de finalmente vencer aquele desafio antigo, de conquistar o amor que faltou lá atrás. E é aqui que a gente entra no coração do problema. A nossa mente consciente, claro, quer paz, quer um amor tranquilo, quer ser feliz. Mas o inconsciente tem outra agenda. Ele tem uma lógica própria e essa lógica não está nem um pouco interessada em resolver as coisas. É isso. Simples assim.
A pulsão do inconsciente é para repetição. Ele encontra uma satisfação meio estranha em recriar o mesmo cenário, a mesma dor, a mesma frustração, de novo e de novo e de novo. Não importa o quanto isso seja destrutivo para a nossa vida consciente. E então, como é que se quebra esse ciclo? A saída não é tentar mudar o outro, nem até mais sorte. A saída está numa nova compreensão sobre si. A mudança de verdade só começa a acontecer com uma tomada de consciência. Uma percepção que, olha, pode doer, mas que ao mesmo tempo liberta. Essa é a primeira parte dessa grande revelação. Aquela sensação de paixão que arrebata, que parece a coisa mais autêntica do mundo, na verdade, ela pode não ser uma escolha livre. Muitas vezes, essa escolha é ditada por aquele roteiro antigo, por uma ferida que ainda não cicatrizou. E aqui está o ponto final para a gente refletir. Esse padrão não é um defeito de caráter de ninguém. Essa busca incessante não define o valor de uma pessoa. No fundo, é uma tentativa de consertar algo que se quebrou lá no passado, de preencher uma falta que foi deixada por outra pessoa, uma falta que, fundamentalmente, nunca foi responsabilidade daquela criança carregar ou curar. A cura de verdade só começa quando essa ficha cai.